Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso querido canal, para falar de mais um tema importante sobre a terapia ocupacional. E antes da gente começar, aqueles recadinhos básicos para você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, curta, comenta, compartilhe os vídeos com quem você achar que possa se interessar, ativa o sininho das notificações para também vocês não perderem nada por aqui. E também lembrando que aqui na descrição do vídeo tem um link para vocês entrarem na nossa comunidade do WhatsApp, que também é uma forma da gente se comunicar, trocar informações, tirar dúvidas. Eu estou sempre respondendo vocês lá também. Então, entra na nossa comunidade e o nosso querido Instagram, papo.d.to. E, inclusive, pessoal, estamos com inscrições abertas para o nosso segunda turma do grupo de estudos em terapia ocupacional. Tem maiores informações lá no nosso Instagram. Mas se você se interessar, quiser saber valores, como que funciona, enfim, pode deixar uma mensagem aqui também, ou lá no WhatsApp, ou lá no Instagram, que eu vou respondendo vocês, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Hoje o tema do nosso vídeo é um tema bem interessante, que são coisas que um terapeuta ocupacional pode fazer, pode atuar, que muitas vezes pouca gente sabe. E pouca gente que às vezes tá pensando em fazer terapia ocupacional, tá no início do curso, mas que são coisas que eu acho que ainda são um pouco ditas, né? E que o terapeuta ocupacional tem toda a competência e pode atuar e pode ocupar esses espaços. Então eu peguei minha colinha aqui, que eu fiz uma listinha de alguns tópicos para vocês, tá bom? E o primeiro deles é um tópico relacionado à prescrição, à confecção e o acompanhamento de tecnologia assistiva. Tecnologia assistiva, Jaque, o que é isso? A tecnologia assistiva, gente, ela é um campo de conhecimento interdisciplinar. Então, primeiro ponto, ela não é exclusiva do terapeuta ocupacional, mas o terapeuta ocupacional é um profissional que tem toda a competência e atua muito com a prescrição, confecção e acompanhamento de tecnologia assistiva. E a gente tem uma infinidade de tecnologias assistivas diferentes, que podem ser desde recursos, equipamentos, até serviços e estratégias, que vai ter a finalidade de apoiar a participação ocupacional de pessoas com algum tipo de disfunção física, problema de mobilidade, algum tipo de deficiência. Dá um exemplo, Jaque. Primeiro grande exemplo. Prescrição e adequação postural de cadeira de rodas ou de outros dispositivos de mobilidade. Você sabia que o terapeuta ocupacional ele é capacitado para prescrever uma cadeira de rodas para um paciente? Nossa, Jaque, mas é tão complexo assim? Sim, existem N modelos diferentes no mercado de cadeiras de rodas, de sistemas de adequação postural, de sistemas de alívio de pressão para pessoas com algum tipo de deficiência, como, por exemplo, pessoas com acidente vascular encefálico, lesão medular, alguma doença como uma esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica, enfim, que precisa de uma cadeira de rodas, ou até mesmo crianças e adolescentes com quadros como paralisia cerebral, mielomeningocele, enfim, que precisam de cadeira de rodas. O terapeuta ocupacional ele é um profissional capacitado para avaliar, para prescrever e para realizar todo o processo de adequação postural dessa criança, dessa pessoa na cadeira de rodas, tá bom? Outras coisas também, dispositivos de mobilidade, comandadores, bengalas, enfim, qualquer outro tipo. Outras categorias que a gente pode ter são as adaptações para o auxílio das atividades diárias. E aí a gente tem desde adaptações de baixo custo, que geralmente é a que a gente mais faz, até as adaptações de altas tecnologias, com um valor maior. Tá? Então a gente faz adaptações, por exemplo, em talheres, em utensílios de autocuidado, como escova de dente, escova de cabelo, cortadores de unha, abotoadores para pessoas que têm dificuldade de usar as duas mãos para abotoar, para desabotoar, para manipular um zíper. Então a gente cria esses recursos, elabora esses recursos, sempre preconizando a análise da atividade e também o contexto desse cliente, as habilidades que são os componentes de desempenho que esse cliente tem a capacidade de fazer, e a gente pensa em adaptar, promover essa tecnologia assistiva para que dê mais independência, autonomia e, consequentemente, melhore a participação dessa pessoa. Temos outras coisas também, né? Dispositivos de adaptação do ambiente, adaptação veicular,
componentes de auxílio para pessoas que têm rebaixamento ou perda visual, da mesma forma com perda auditiva. A gente também tem a comunicação aumentativa e alternativa, muitas vezes a gente faz isso junto com a fono, mas o terapeuta ocupacional também é capacitado para prescrever, elaborar e aplicar esses recursos, né? Então tem uma infinidade aí de tecnologias assistivas possíveis que o terapeuta ocupacional também é capacitado para atuar, tá bom? O segundo ponto que o terapeuta ocupacional pode fazer também, que é a questão de orientar equipes e fornecer treinamentos específicos. Poucas pessoas às vezes sabem disso, mas o terapeuta ocupacional, assim como outros profissionais na sua área, também podem, por exemplo, criar um treinamento para a equipe escolar de uma criança, de um adolescente ou de um adulto que está fazendo um ensino de jovem adulto, que está num contexto escolar ou de formação. Então, o terapeuta ocupacional ele pode ir lá fornecer um treinamento para essa equipe, abordando conteúdos que ele acredita que seja válido, pensando sempre, vocês já sabem que eu canso de falar aqui, na participação ocupacional dessa pessoa que está inserida, né? Então, não só para a equipe escolar. Jaque, eu acho que também, será que para a equipe técnica? O que é isso? Outros terapeutas que atendem esse profissional, o terapeuta ocupacional também pode orientar, fornecer treinamentos, caso ele julgue necessário? Pode. Para a família? Pode? Pode também. Então, além da parte clínica, o terapeuta ocupacional também pode atuar nisso. Ligando esse gancho aí com os treinamentos, a gente tem a supervisão técnica para outros terapeutas. Isso na terapia ocupacional eu vejo que ainda é uma área que está começando a ser mais falada agora, né? Mas é só oferta de supervisões, e que em outras áreas eu vejo que é muito mais comum, mas na nossa também pode, né? Inclusive eu oferto supervisão técnica lá, tem mais informações no Instagram, quem tiver interesse de saber mais, mas é um campo que o terapeuta ocupacional pode fazer. E por que a supervisão técnica ela é interessante? Porque eu falo que é um investimento, com certeza, mas é um espaço de trocas muito importantes, em que você vai trazer casos clínicos que você está atendendo, desafios que você encontra na clínica, algumas questões ou dificuldades que você pode ter para elaborar processos terapêuticos, processos clínicos, organização de setor de terapia ocupacional. Então, um terapeuta ocupacional mais experiente vai poder te orientar e te guiar nessa supervisão técnica, que vai abranger tanto temas específicos da população que você atende, quanto também questões mais burocráticas, digamos assim, da terapia ocupacional enquanto serviço e enquanto setor. Então, o terapeuta ocupacional também pode atuar nisso, tá bom, pessoal? Outro ponto que o terapeuta ocupacional pode atuar, que é orientar a adaptação e adequação de espaços públicos ou privados para a promoção da acessibilidade. Não sei se vocês sabem, mas a gente tem uma norma técnica, né, brasileira, que regulamenta a criação de espaços, se não me engano é a NBR 9050, se eu não estou errada, que ela preconiza a organização de espaços para a promoção da acessibilidade, tá? Então, você tem desde como que eu coloco uma rampa, me fugiu o nome, gente. Uma rampa, um sistema de suporte, de apoio, sistemas em braille, ou para pessoa com perda visual, barras de apoio, que eu estava tentando lembrar, adequação de banheiros, de espaços, enfim. O terapeuta ocupacional, ele pode atuar nisso também como uma forma de suporte e orientação, consultoria, para que os espaços possam criar da forma mais acessível possível, que a gente vê que hoje em dia isso é muito difícil. Isso pode acontecer, tanto como eu falei, em espaços públicos, né? Por exemplo, já aconteceu comigo da instituição que eu trabalhava, que era uma instituição grande, que estava fazendo algumas reformas, né, no local, e eu fui convocada como para fazer parte dessa equipe de supervisão, e eu ficava responsável por garantir a acessibilidade, né? Então eu tinha que conhecer esse público que estava lá, seguir as normas e também pensar em estratégias que pudessem tornar esse espaço acessível. Assim como o terapeuta ocupacional também pode atuar em casas, por exemplo. Às vezes acontece da família entrar em contato com a gente para que a gente vá até a casa dessa família e proponha alterações do ambiente, de recursos, de mobiliário para promover a acessibilidade, facilitar a vida dessa pessoa e trazer maior independência e autonomia também. Então, o terapeuta ocupacional também pode atuar nesse sentido, tá bom? E um último tópico que eu trouxe aqui, que é muito importante também e é pouco falado, o quanto o terapeuta ocupacional
ele pode e deve atuar nas esferas políticas da profissão e da saúde como um todo, né? Muitas vezes a gente fica muito preso, digamos assim, só na parte clínica e acadêmica da terapia ocupacional. E a gente esquece que a gente precisa representar a nossa classe em órgãos políticos, em órgãos de representatividade, como os CREFITOS, né, COFITO, a própria Associação Brasileira de Terapeutas Ocupacionais. Aí você vai ter as outras associações específicas, como, por exemplo, a Associação Brasileira de Integração Sensorial, que é a ABIS, e até mesmo em outras frentes, como, por exemplo, em subsecretarias municipais, por exemplo, relacionadas à inclusão no seu município, algumas comunidades ou associações criadas em prol das pessoas, por exemplo, com autismo, pessoas com deficiência. Então, o terapeuta ocupacional, ele é um profissional também capacitado, que pode e que deve estar à frente de ações de organizações políticas, tanto representativas da profissão, quanto representativas daquela população que se atende, né? Porque eu sempre falo, gente, não adianta nada ou adianta muito pouco a gente, enquanto terapeutas ocupacionais e profissionais da saúde como um todo, a gente tá ali só na nossa salinha fazendo o nosso atendimento. É nossa obrigação também saber dos direitos das pessoas com deficiência, das políticas públicas relacionadas a essas pessoas, para que a gente possa orientá-las de uma maneira adequada, para que além do nosso mundinho clínico ali, essa pessoa também saia do nosso estabelecimento, da nossa instituição e saiba dos direitos dela, saiba aonde que ela pode procurar, saiba aonde que ela possa recorrer. Isso é uma coisa que a gente discute muito no nosso dia a dia, o quanto as famílias ainda não têm essas informações e o quanto é nosso papel enquanto profissional de saúde também garantir essa informação de qualidade e assertiva para essas famílias, tá bom, pessoal? Me conta aí se vocês já sabiam de todos esses tópicos que eu levantei, se tem alguma dúvida, já que fiquei em dúvida, o terapeuta ocupacional pode fazer isso, não pode fazer aquilo? Deixa aqui nos comentários que eu vou respondendo vocês, tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado, muito obrigada pela companhia, um beijo e até a próxima!